Fala pessoal, tudo bom? Hoje o nosso tema é razão e proporção, né? É um tema que aparece bastante em concursos aí gerais, assim, até daqueles mais básicos, é uma matéria bem recorrente e ele também acaba aparecendo em concursos aí de nível superior. É uma matéria bem importante, tem vários exercícios aí relacionados a esse tipo de contexto, né? Então hoje, nesses exercícios agora, dessa aula especificamente, a gente vai tentar trabalhar bem o que quer dizer essa razão, né? Quando aparece essa palavra razão, o que ela quer, ela quer dizer aí no contexto do exercício, e depois a gente resolve alguns juntos aí, ok? Vamos dar uma olhadinha? Então, é o seguinte, o que quer dizer essa razão? Ele, normalmente em alguns concursos, algumas questões, ele fala assim, a razão entre uma variável e outra, a razão entre o número, a razão entre duas outras coisas, né? A razão entre A e B, eu deixei aqui de uma forma bem genérica, porque pode ser esse A, pode ser qualquer coisa, esse B pode ser qualquer coisa. Quando ele fala assim, a razão entre A e B, o que quer dizer? Nada mais é que é uma divisão. A razão a gente pode expressar através de uma fração, que nada mais é do que uma divisão. A razão entre A e B é a divisão de A por B. Então você vê também, alguma coisa por isso. Então ele está pegando aquilo e dividindo por essa coisa. Então é dessa forma escrito, uma forma de fração, ok? Eu botei esse lembrete aqui, ó, essa barrinha aqui, que eu quero que você entenda bem o que quer dizer essa coisa aí de lembre-se dessa ordem. Por quê? Porque assim, quando eu falo a razão entre A e B, eu represento A sobre B, ok? Se eu falar a razão entre B e A, isso já é outra coisa. A razão entre B e A é B sobre A. Então você tem que ter essa noção da ordem, que esse primeiro cara é o numerador, né? A parte de cima da fração, e esse outro cara é o denominador. Então essa ordem, ela influi, ela é importante, né? Por quê? É bem provável que o exercício suponha que você tenha invertido, tenha escrito, por exemplo, que a razão entre A e B é B sobre A, e ele vai te dar uma resposta em relação a isso, né? O concurso ele tem que te pegar os detalhezinhos que você erra. E uma das coisas que eu vejo o pessoal errar é mudando a ordem da razão. Se eu estou falando a razão de uma coisa por outra, é essa coisa dividido por essa outra coisa. Assim como eu estou falando a razão entre A e B, nessa ordem, então é A sobre B. Desse jeito aqui que eu monto a razão, ok? Então, lembrando disso, vamos ver um exemplo aí de como é que aparece alguma coisa relacionada à razão. Eu peguei um exemplo bem simples aqui, que acho que é do conhecimento de todo mundo, uma coisa mais ligada aí à geografia, só para a gente entender o que quer dizer essa razão. Então ele fala assim, ó, cerca de 8 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela floresta amazônica, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Então eu tenho 8 milhões de brasileiros morando na floresta amazônica, que tem essa área de 800 mil quilômetros quadrados, uma área bem grande. Então, segundo este levantamento, a densidade demográfica, a gente pode grifar essa densidade demográfica da região coberta pela floresta amazônica em habitantes por, olha esse por aqui, ó. Quando eu estou falando habitantes por quilômetro quadrado, esse por é uma divisão. Eu estou querendo saber quantos habitantes eu tenho por quilômetro quadrado. Isso aqui, esse por, se você não está entendendo, você fala, poxa, eu nunca imaginava que esse por ia virar uma divisão, ou uma fração. Lembra no basicão, que é aquilo que a gente sabe no dia inteiro. A gente fala, eu estava lá com o meu carro andando a 100 km por hora. O que é 100 km por hora? Eu ando 100 km por uma hora. Quer dizer que aquela velocidade que você está te permite em uma hora, se você manter ela, te permite em uma hora você andar 100 km. É por isso que eu falo, é por isso que daqui que vem aquela relação de quilômetros por hora, a medida de velocidade, que é a razão entre o tempo, desculpe, a razão entre o espaço dividido pelo tempo, né? A razão no espaço-tempo me dá velocidade. O que é densidade demográfica? A razão habitante por área.
que aqui nesse caso, a área ele está querendo em quilômetros quadrados, né? Como é a área, aparece esse expoente 2. A gente está falando de quilômetros quadrados, a gente está falando de uma superfície. Entendeu bem essa relação? Ele está querendo saber quantos habitantes eu tenho por quilômetro quadrado. Então, hipoteticamente, se eu chegar lá na Amazônia e conseguir construir um quadrado de 1 quilômetro quadrado, 1 quilômetro por 1 quilômetro, quantas pessoas, mais ou menos, né, uma estimativa, tem nesse quadrado, né, nessa região aí de 1 quilômetro quadrado? Só que como eu tenho 800 mil, esses 800 milhões, esses 8 milhões, qual é a densidade dentro desses 800 mil quilômetros quadrados? O que é? É montar essa razão. Montar essa razão, o que é? É pegar o número de habitantes e dividir pela área em quilômetros quadrados. Quantos habitantes eu tenho? 8 milhões. Então, 8 mil bilhão. 8 milhões, né? 6 zeros, ok? E eu tenho uma área de 800 mil. Aí que era 8 milhões de habitantes e eu tenho 800 mil de área. Então, 800 mil, 800 mil, ok? Bom, agora para facilitar essa conta, já que tem tanto zero, né? Vamos cortar. Tem um em cima, um embaixo em cima, embaixo em cima, embaixo em cima, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Então, na verdade, essa conta, o que ela é? É 80 dividido por 8. E 80 por 8, a gente tem que é 10. 10 o quê? 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então, na Amazônia, se você pegar um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro, que é uma região é uma área bem grande, ali mais ou menos tem 10 pessoas por cada unidade de área dessa, tá? Isso quer dizer densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado, que é uma razão, Eu peguei o número de habitantes, lembra da ordem, né? Ele estava falando habitantes por quilômetro quadrado. O habitantes virou o meu numerador, assim como o A, né, no exemplo anterior, virou o numerador. E o quilômetro quadrado virou o denominador. Então é essa ordem que eu chamei a atenção, que ela é importante. Se você dividisse 800 mil por 8 milhões, é outro número, ia dar outro resultado e quer expressar uma outra coisa, ok? Vamos seguir? Agora vamos ver essa questão 2 aí, como é que a gente lida aqui com ela, né, para resolver. Ele fala assim, em uma edição de março de 2013, um telejornal apresentou uma reportagem com o título, esse que era o título, 1 em cada 4 jovens faz ou já fez trabalho voluntário no Brasil. Então, essa frase aqui é importante, então você grifa ela todinha. 1 em cada 4 jovens faz ou já fez trabalho voluntário no Brasil. Tá. Com base nesse título, conclui-se corretamente que, olha a palavrinha aqui, ó, que a razão, então já que apareceu a razão, agora a gente tem que se importar com a ordem que vai aparecer as coisas para poder montar a relação correta. Ele quer a razão entre, primeira coisa, número de jovens que fazem ou já fizeram trabalho voluntário. Então, essa é a minha primeira coisa. O número de jovens que fazem ou já fizeram trabalho voluntário, isso me dá um valor. Agora vamos calcular qualquer outro, que vai virar o nosso denominador, a parte de baixo da fração. O número de jovens que não fazem parte desse referido grupo. Que referido grupo? De quem faz ou já fez trabalho voluntário no Brasil. Ficou claro? Bom, primeira coisa, essa razão, ela tem a ver com esse título, ó, tá vendo que ele fala, ó, com base nesse título. Então vamos entender primeiro o que quer dizer esse título. 1 em cada 4 jovens faz ou já fez trabalho voluntário no Brasil. Então, suponha que você tenha 4 jovens. Você escolha 4 jovens aleatoriamente. Somente um deles já fez ou faz ainda, né, trabalho voluntário. Então, para cada 4 pessoas que eu escolho, uma já fez. Se eu pegar o dobro desse número, se eu pegar mais 4, 8 pessoas, aí eu tenho mais uma pessoa entre as 4. Então, se você escolher 8 pessoas, eu vou ter 2 que já
fazem ou já fizeram o trabalho voluntário. E assim vai. Que é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver que essa proporção, ela vai se manter. Toda vez que eu pegar 4, eu vou ter um que já fez. Peguei mais 4, vou ter mais um. Essa proporção, ela não vai mudar. É o que a gente vai ver depois com calma. Então, o que a gente tem? A gente tem 1 para cada 4. 1 em cada 4, 1 em cada 4 faz ou já fez trabalho voluntário no Brasil. Bom, agora a gente tem que lembrar um pouquinho da parte de frações, né? Assim como eu disse, que se eu escolher 4 pessoas aqui, que eu estou simbolizando aqui por esses riscos aqui, se uma em cada 4 pessoas faz ou já fez, então eu vou botar um sim aqui de que ela já faz ou já fez trabalho voluntário. Se uma em cada 4 faz ou já fez, o que eu posso falar dessas 3 aqui? Quer dizer que elas não fizeram. Então eu escolho 4 pessoas. Uma já fez ou faz trabalho voluntário. As outras 3 não fazem e nunca fizeram trabalho voluntário. Então, uma em cada 4 sim e aqui não, né? Então eu tenho 1, 2, 3. Na verdade, então, para cada 4 pessoas que eu pego, 3 não fizeram o trabalho voluntário. Então eu posso dividir isso aqui, ó. De cada 4 pessoas, uma fez ou já fez, faz ou já fez, ou não, né? E 3 não fez e nunca fizeram, não faz e nunca fizeram trabalho voluntário. Então sempre quando eu pego 4, eu tenho uma que fez e tenho 3 que nunca fizeram. Então se 1 a cada 4, eu vou botar aqui, ó, fez ou não faz, né? Desculpa, tô trocando os tempos aqui. Faz, né? Presente ou já fez, passado, né? Algum momento da vida dele ele já fez trabalho voluntário. Então eu tenho aqui 3/4. Por que eu falei para a gente lembrar da parte de fração? Que é o complementar, né? Se eu tenho alguém que já fez, qual que é o complementar dessa fração? É o que não fez trabalho voluntário. Então aqui, ó, não faz e nunca fez. Nunca se envolveu com trabalho voluntário. De cada 4 jovens, 3 nunca se envolveu com trabalho voluntário na vida. Por que eu separei essas duas razões, essas duas frações aqui? Porque é exatamente isso que eu tenho que me preocupar quando ele fala assim, ó, a razão entre. O que é essa primeira coisa que ele quer? Número de jovens que fazem ou já fizeram trabalho voluntário no Brasil. Quem é? Essa aqui. Esse aqui é o meu numerador da minha fração. Agora ele fala, né, qual que é a outra parte? Número de jovens que não fazem parte desse referido grupo. Quem não faz parte desse referido grupo? Esses 3/4, certo? Eu quero a razão entre essas duas coisas. A razão entre essas duas coisas, o que vai ser? A razão vai ser 1/4, que é os que fizeram, dividido, né, a razão entre esses 3/4 que não fizeram. É isso que eu quero. Eu quero a razão entre quem faz ou já fez e não faz e nunca fez. Então eu tenho que fazer essa conta. Bom, como a parte de razão tem a ver com a parte do cálculo de frações, né, que sempre vai aparecer uma frações, então você precisa também estar bem claro essas partes aí de somar, subtrair frações, denominadores diferentes, multiplicar a fração, dividir. Aqui a gente tem uma divisão de frações, a gente está dividindo 1/4 por 3/4, né? Lembrando rapidamente, como é que a gente faz divisão de fração? A gente mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então a gente mantém o numerador, o meu numerador é 1/4, e agora a gente multiplica pelo inverso da de baixo. O que quer dizer o inverso da de baixo? A de baixo não é uma fração 3/4? Eu vou multiplicar pelo inverso dela. Se era 3/4, agora eu multiplico por 4/3. Eu inverto ela. Isso eu posso fazer o quê? Simplificar. Tenho 4 dividindo embaixo, 4 multiplicando em cima. Pode cortar, né? Então vai ficar 1/3. 1/3. Então, esse 1/3, o que é?
é justamente o que ele está pedindo. Qual é a razão entre o número de jovens que não fazem ou já fizeram trabalho voluntário no Brasil e o número de jovens que não fazem parte desse grupo, que não faz trabalho voluntário? Então, a cada 4 pessoas, que a gente já tinha visto aqui, a gente tem uma que faz, vou botar o sim, e 3 que não fazem. 3 que não fazem. É essa a razão que ele está pedindo. Esse desenho aqui ajuda bastante a entender o que a gente estava querendo calcular, ok? Então lembra, a ordem aqui influenciou. Essa parte veio primeiro, essa aqui segundo. Então primeiro no numerador, segunda no denominador. Montei a razãozinha aqui, consegui chegar na razão que ele tinha pedido, né? Lembrando dessas partes aí, né? Então você tem que estar bem treinado aí nessa parte de operações com frações, principalmente quando aparecer exercícios de razão e proporção, ok? Vamos para o próximo? Questão 3. Questão 3, a gente vai resolver ela como se fosse um exercício de razão, mas eu já vou começar a dar no final dela, vou dar uma introdução do que a gente vai ver já na próxima aula, que é a parte de proporção. Que essas duas coisas dificilmente elas vêm totalmente separadas, né? Falou de razão, vai acabar falando também de proporção, e a gente vai ver como é que uma razão, a razão entre duas variáveis, né, acaba virando depois uma proporção para qualquer razão relacionada a ela, né? Então ele fala assim: Paulo acertou 75 questões da prova objetiva do último simulado. Então esse aqui é o número de acertos, né? Número de acertos de Paulo. Sabendo-se que a razão, aí ó, de novo, a razão entre, agora vamos ver o que ele está falando. O número de questões que Paulo acertou e o número de questões que ele respondeu de forma incorreta, então a razão dessa frase toda, o que ele está falando? A razão do que eu acertei, do que eu errei, né? Responder de forma incorreta é o que eu errei, né? Então, a razão do que eu acertei dessa prova pelo que eu errei é de 15 para 2. Então, vamos lá. A razão, eu vou botar aqui acertei, acertos, né? E acertos e erros, né? Ele está falando que a razão entre acertos e erros é de 15 para 2. Agora vamos tentar interpretar isso nesse contexto aqui. Então quer dizer o quê? Que a cada 17 questões, 15 mais 2, a cada 17 questões que o Paulo faz, ele acerta 15 e erra 2. É isso que essa razão está dizendo. Dessa prova de 75, dessa prova que a gente ainda não sabe quantas questões tem, ele acertou 75. Mas eu sei que a cada 17 questões que o Paulo faz, ele acerta 15 e erra 2. Então, a cada 17 questões a gente tem essa razão. E outra informação importante é que 5 questões não foram respondidas por falta de tempo. Então, ele teve o número de acertos, ele teve o número de erros, que é referente ao que ele fez da prova. Do que ele fez da prova, ele teve tantos acertos e tantos erros. Mas fora isso, teve algumas questões que eles não fizeram, que o Paulo não fez. Quantas questões? 5 questões. Então essa prova toda, ela é formada pelo quê? Pelo número de questões que ele acertou, mais o número de questões que ele errou, mais o número de questões que ele não respondeu. Concorda comigo? São esses 3 números. O que eu acertei da prova, deu um número lá. Faz de conta, sei lá, vamos calcular uma situação hipotética. Eu faço uma prova que eu acerto 50. Eu erro 35, certo? Acertei 50, errei 35 e não respondi 5. Então, 50 que eu acertei, que eu fiz, acertei. 35 que eu fiz, errei, dá 85. Mas essas 5 que eu não respondi, então não acertei e nem errei, 85 com 5, então essa prova ao todo tinha 90 questões. Dessas 90, de novo, eu acertei 50, errei 35 e não respondi 5. Então, pode-se afirmar que o número total de questões desse teste era de quanto? É exatamente isso.
A prova, ela tinha várias coisas, né? Ela tinha várias coisas, várias questões. Ele te deu a proporção do que acerta, do que erra, e te deu o número de questões que você não fez. Então é isso que a gente vai ter que dar um jeito aí de calcular. Qual que é esse total de questões da prova? Agora vamos tentar aplicar essa ideia aqui para a gente fazer uma extrapolação aqui desses acertos, desses erros, para ver se a gente entende o que está acontecendo com essa razão. Então, vamos botar aqui de novo, acertos. É a razão, né? Lembra de novo, né? Ele deu a razão entre as questões que ele acertou e que ele errou. Eu não posso inverter, né? É acerto sobre erro que a gente vai trabalhar aqui, né? Bom, ele disse que isso aqui é 15 sobre 2. Ótimo. Agora, vê se você concorda comigo. Se eu acerto 15 e erro 2, se eu fizesse 30 questões, se eu acertasse 30 questões, quantas questões eu ia errar? Pessoal, a proporção, ela não muda. A proporção é sempre 15 por 2, que é o que a gente vai falar mais a fundo na próxima aula. A proporção, ela vem de uma razão. Só que essa proporção, ela não muda independente da razão. Eu posso construir N razões que têm a mesma proporção. Como é que eu posso escrever mais uma razão que também tem a proporção de 15 sobre 2? Bom, se eu acerto 15, eu erro 2. Quando eu acerto 30, que é exatamente o dobro, daqui para cá, eu dobrei, eu tenho que também, para manter a mesma proporção, para essa razão ter a mesma proporção, eu também tenho que ter errado o dobro. Se eu acertei o dobro, eu erro o dobro. Então, se daqui para cá eu multipliquei por 2, daqui para cá eu também tenho que multiplicar por 2. Então, 4. Vê se não faz sentido. Se eu faço 15 questões, se eu faço 17 questões, que é essa soma aqui, eu acerto 15 e erro 2, quando eu faço, aqui tem o número de questões, só para a gente acompanhar as parciais aqui, número de questões. Quando eu faço 17 questões, eu acerto 15 e eu erro 2. Quando eu faço essa soma aqui, ó, 30 com 4, 34. Quando eu faço 34 questões, quer dizer o quê? Que eu acertei 30 e errei 4. Por que eu escrevi essa mesma razão? Porque ela tem a mesma proporção de 15 para 2. Eu só multipliquei por 2 o número de acertos e multipliquei por 2 o número de erros. Por que a gente tem que agora extrapolar a razão dada inicialmente? Por quê? Porque aqui eu tenho 17 questões da prova respondidas. Aqui eu tenho 34. Eu tenho que chegar no número que ele deu para saber quantas questões tinham prova. Eu sei, a única coisa que eu sei é que eu acertei 75. Eu não sei quantas questões errei, mas eu acertei 75. Então eu vou ter que extrapolar essa parte aqui de cima até chegar em 75 acertos. Como é que eu sei que eu vou conseguir fazer isso? 75 é um múltiplo de 15. Então a gente vai fazendo esses múltiplos de 15 até chegar nos 75 acertos. Nessa fração de 75 acertos, a parte de baixo, se ela tiver na mesma proporção, né? Se eu construir uma razão com a mesma proporção, eu vou ter o número de erros. O número de acertos mais o número de erros, mais aquelas 5 que eu não respondi, eu vou conseguir chegar no cálculo total de número de questões da prova. É por isso que eu estou fazendo essas parciais, para a gente já vendo quantas questões tem a prova. Então a gente sabe que 17 com certeza tem, 34 também. Bom, eu multipliquei por 2. Vamos falar que eu acertei o triplo agora. 15 vezes 3 dá 45. Então, se eu acertar 45, de acordo com aquela proporção, eu tenho que ter errado as quantas? Bom, se eu tripliquei a quantidade de acertos, eu tenho que triplicar a quantidade de erros. Então, eu errei 6 questões. Quanto é que dá essa parcial? 45 com 6 dá 51.
Aqui a prova já me tem 51 questões por enquanto, tá? Essas razões aqui são todas iguais. Ótimo, só que aqui tem 45 acertos. A gente tem que continuar fazendo isso até chegar aos 75 acertos. Bom, multiplico agora por 4. 15 vezes 4 dá 60. E 2 vezes 4 dá 8. Então, mantendo aquela razão de 15 para 2, quando ele faz 60, ele acerta 60 questões, ele erra 8. Então, aqui 60 com 8, a prova já tem 68 questões. Opa, 60, já está perto das 75 que ele disse no enunciado que ele acertou. Multipliquei por 4, né? Vamos agora multiplicar isso aqui por 5. Multipliquei por 5. E embaixo, o que eu vou ter que fazer? A mesma coisa, né? Vou ter que multiplicar também por 5. 15 vezes 5 dá exatamente os 75 que a gente estava buscando. Quando eu faço 15 vezes 5, eu chego em 75. E se eu multipliquei por 5 embaixo, para dar os 75, multiplicar por 5 embaixo. 5 vezes 2 dá 10. Então, nessa razão de 15 para 2, quando eu acerto 75, eu erro 10. E aí essa prova tem 85 questões. Então, por que eu paro aqui? Porque esse número é o que foi me dado. Essa era a minha referência, eu sabia o número de acertos. Ele podia ter dado o número de erros também, mas não deu, ele deu de acertos. Eu sei que eu tinha que ter chegado no 75, mas chegar nele de que forma? Mantendo essa razão aqui, de 15 para 2, que a gente vai ver que essa razão de 15 para 2, ela é a proporção de todas essas razões aqui. Ela mantém a proporção de todas essas razões. Lembrando da parte de frações, o que você pode entender? Que são todas frações equivalentes. Quer dizer o quê? Que todas essas frações, se eu simplificar elas, eu vou chegar em quanto? Em 15 sobre 2. Aqui não tem mais como simplificar nos inteiros, né? Se a gente for querer simplificar, ia ficar 7,5 por 1, né? Mas não dá para acertar 7,5 questões, né? Então, como a gente não pode trabalhar com essa parte quebrada, a gente fala a gente deixa todo mundo inteiro. Então, essa aqui é a fração que a gente fala irredutível, né? Você já deve ter ouvido esse nome, fração irredutível. Essa aqui é a proporção que se manteve em todas as razões. Por que ela se manteve? Porque toda vez que eu multipliquei o número em cima, eu multipliquei o mesmo número embaixo, até chegar nos 75 acertos e nos 10 erros. Bom, se o número de acertos mais o número de erros dá 85, o que falta eu somar aqui para fechar a prova? O número de questões que ele não respondeu. Ele não respondeu 5. Esse 5 não é nem questão acertada e nem questão errada. É 5 questões que ele deixou em branco, né? Então, nessas 85, que é a soma dos acertos e dos erros, eu tenho que somar mais quanto? Eu tenho que somar mais as 5 que eu não respondi. 85 com 5, 90 questões. Então, a prova tinha 90 questões, ele acertou 75. De acordo com a razão de 15 para 2, ele errou 10. 75 acertos, mais 10 erros. Ao todo do que eu fiz 85 questões da prova. 5 não acabou não dando tempo, eu não fiz, mas ela faz parte da questão da prova. Então, pode ver que 85 com 5 dá 90 e a gente tem aqui a alternativa E, ok? Então, é isso que a gente vai ver, pessoal, na próxima aula. A gente vai ver exatamente isso. Como é que essa razão ela mantém uma mesma proporção? A gente vai ver que a gente consegue construir várias razões que têm uma mesma proporção. É isso que a gente vai usar para resolver os próximos exercícios, quando ele falar a proporção entre dois números, né? Vai vir dessa ideia aí, dessa questão 3 que a gente acabou de fazer, ok? Bom, pessoal, obrigado e até a próxima oportunidade.